A galeria dos heróis da fé, descrita no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, é fascinante. Ela nos apresenta pessoas comuns que, por causa da fé em Deus, realizaram feitos extraordinários. Vejamos alguns exemplos de mulheres que, por causa da sua fé em Deus, venceram grandes obstáculos. São exemplos que inspiram e nos motivam a prosseguir na jornada da vida. Sara, esposa de Abraão, destaca-se como heroína da fé, porque apesar dos desafios e dificuldades que enfrentou, depositou a sua confiança em Deus. Pela fé, Abraão se tornou pai, embora fosse de idade avançada, e pela fé Sara pôde tornar-se mãe, apesar da sua idade avançada, pois ela compreendeu que Deus, que lhe fez a sua promessa, sem nenhuma dúvida faria o que diz. Hebreus 11, verso 11. A palavra de Deus destaca o respeito de Sara pelo seu marido Abraão. Sara, por exemplo, obedecia ao seu esposo Abraão, respeitando-o como o cabeça da casa, chamando-o de Senhor. E vocês, se fizerem o mesmo, estarão seguindo os passos dela, como boas filhas e fazendo bem. Assim vocês não precisarão ter medo. 1 Pedro 3, verso 6. Ela o acompanhou quando ele seguiu o chamado de Deus para ir a um lugar desconhecido. Ela demonstrou toda a sua humanidade ao duvidar quando o anjo lhe falou que teria um filho, mas também se alegrou muitíssimo quando o Senhor lhe mostrou que para ele nada é impossível. Mesmo sendo bem idosa, ela creu que quem fez a promessa seria capaz de cumpri-la. Sara é uma prova de que Deus transforma a esterilidade em fertilidade, pois Ele é soberano. Era necessário uma mulher de fé para ser esposa de um crente tão destacado como Abraão. Ela também tinha de chegar à mesma convicção que seu marido, de que o Deus que prometera cumpriria a sua palavra. Em todas as crises espirituais, é mais fácil duvidar do que crer. E Sara deve ser parabenizada por sua disposição de alterar sua abordagem e dar lugar ao desenvolvimento de sua fé. Embora seus nomes não estejam escritos, Hebreus 11, 23 destaca a fé dos pais de Moisés. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido por seus pais, quando viram que Deus lhes tinha dado uma criança fora do comum. Esconderam-na por 3 meses e não tiveram medo do decreto do rei. Eles não desanimaram diante do mandamento do rei, mas com esperança fizeram o que podiam, crendo no Senhor. Não foi fácil desafiar o decreto de Faraó, muito menos esconder um recém-nascido por 3 meses. Mas Joquebede e Arão creram em Deus, que é poderoso para prover livramento. Ao colocar Moisés em uma arca no rio, Joquebede creu que a providência de Deus traria socorro a seu filho. O Senhor cuidou do menino de tal maneira que deu condições à mãe de criá-lo. Então a irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora?" "Vá", respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Êxodo 2, versos 7 e 8. Aprendemos então que precisamos confiar na providência de Deus para a nossa família e que é responsabilidade dos pais criar os filhos nos caminhos do Senhor. Eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. Antes de conquistar Jericó, Josué, líder de Israel, enviou secretamente 2 espiões até a cidade. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. Josué 2, verso 1. Lá, eles foram acolhidos pela prostituta Raabe.
Descobriram logo que ela era uma mulher temente a Deus. Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como, a leste do Rio Jordão, vocês mataram Sihon e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos estas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Josué 2, verso 9 a 11. Seu povo conhecia a história recente dos israelitas e por causa disso seu coração ficou paralisado de medo. O que no seu medo foi transformado em fé. Ela percebeu o plano de Deus. Ela aceitou o plano de Deus e se ajustou a ele. Em troca da sua ajuda aos espias, ela pediu proteção para toda a sua família. Então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso, peço que me deem um sinal que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Os homens responderam: prometemos. E se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que deveremos morrer e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der esta terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Josué 2, verso 12 ao 14. Após a conquista de Jericó, ela passou a fazer parte do povo de Deus e entrou para a genealogia de Jesus. Salmão foi pai de Boaz e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed e a mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé. Mateus 1, verso 5. Raabe é uma prova de que a salvação alcança a todos. Essas mulheres triunfaram pela fé. Ela as impulsionou a viverem grandes livramentos e a presenciarem a realização de verdadeiros milagres. E para receber mais mensagens como essa, se inscreva no canal e ative as notificações. Deus te abençoe em Cristo Jesus.